Fala galera, projeto PRF 99, questão 22, um projeto onde eu vou resolver e comentar 99 questões preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Então se você quer se preparar para a Polícia Rodoviária Federal, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e você quer estar bem preparado na disciplina de Física, esse vídeo pode te ajudar. Então se você acha que isso te ajuda, já dá o curtir aí, já se inscreva no canal, já compartilhe isso, ative o sininho também, para que você faça tudo que você tem que fazer antes do vídeo e daí a gente vai para a resolução da questão. Eu vou colocar a questãozinha aí na tela, uma questão sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, e na volta a gente vem com a resolução comentada. Bom pessoal, a questão coloca algumas unidades de medida e pede para que você assinale a alternativa que tem apenas grandezas vetoriais. Apenas grandezas vetoriais. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as grandezas que aparecem na questão, listei elas aqui no quadro para você e nós vamos ver uma por uma qual é vetorial e qual é escalar, para que você entenda quais são escalares, quais são vetoriais e depois você pode ir para a resolução tranquilamente. Beleza? Não aconselho que você vá decorando, que você pegue uma lista de grandezas e vá decorando todas elas. Normalmente, quando você vai estudando, nas aulas que você assiste ou durante a resolução de questões, os materiais, os professores ou até mesmo você vai vendo quais são escalares, quais são vetoriais, e isso se torna meio natural. Mas se você entender bem o conceito, e isso eu vou colocar aqui para você, fica muito mais fácil também para você saber se é uma grandeza escalar ou se é uma grandeza vetorial, mesmo que você não conheça exatamente qual é a grandeza. Às vezes aparecem grandezas um pouco diferentes, assim, não é o caso do concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas de repente lá no eletromagnetismo, por exemplo, aparece alguma grandeza que a gente não sabe se é escalar ou vetorial, mas pela característica dela a gente consegue chegar a essa conclusão, tá bom? Então vamos lá. Uma das questões que aparecem aí é a questão, a grandeza massa. Tá? Massa, quando que a grandeza vai ser vetorial? Quando ela necessitar de uma orientação. Tá? Quando você fala em massa, por exemplo, 80 quilos, tá? Você não tem que dizer que esses 80 quilos estão indo para cima, indo para baixo, indo para a direita, indo para a esquerda. 80 quilos é uma quantidade de matéria e só isso basta para definir aquela grandeza. Tá? Você pode ter um móvel qualquer, por exemplo, eu tenho 80 quilos e estou me deslocando para a direita, ou estou com uma velocidade tal para determinado ponto. Aí sim eu tenho uma orientação para a velocidade, eu tenho uma orientação para o deslocamento, mas para a massa em si, não. Tá? Então massa é uma grandeza escalar aqui, ó, tá? Grandeza escalar. Velocidade, como eu acabei de falar, quando você fala em velocidade tem uma orientação, eu vou andar a 80 km por hora para cá, por exemplo. Então é uma grandeza claramente vetorial, é uma das mais comuns, inclusive. Então velocidade, grandeza vetorial. Força, quando você vai aplicar uma força, se eu falar para você, aplica uma força aí, você vai ficar aí aplicando força? Não. Você vai aplicar uma força em alguma direção. Eu vou ter que vir aqui e empurrar o quadro, por exemplo. Então eu estou aplicando uma força direcionada. Vou empurrar um carro para lá. Então existe uma direção, uma orientação para essa grandeza. Portanto, força também é vetorial. O tempo é muito parecido com massa. Tá? Tempo, 20 segundos. Tá? 20 segundos também não é 20 para a direita, 20 para a esquerda, 20 para cima, 20 para baixo. 20 segundos é uma quantidade de tempo específica que não necessita de orientação. Então também é uma grandeza escalar. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, quando nós estudamos quantidade de movimento, a gente vê que da formulazinha de quantidade de movimento tem a velocidade. E que a grandeza escalar, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que está sempre associada à velocidade. Tá? Então, quando você tem a unidade, a grandeza, a quantidade de movimento, sempre ela estará associada à velocidade que tem um determinado móvel. E, portanto, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá? Essa é uma das que você tem que decorar, porque não é tão fácil você entender que ela é vetorial. Tá? Mas ela sempre vai estar relacionada à velocidade. Se velocidade é vetorial, a quantidade de movimento também será. Tá joia? Então, quantidade de movimento vetorial. Impulso. É o mesmo caso da quantidade de movimento. Quando a gente estuda dinâmica impulsiva, a gente estuda tanto impulso quanto quantidade de movimento. Tá? E o impulso está relacionado à força.
né? No nosso dia a dia a gente vê impulsionar, empurrar, né? Então tem que ter uma orientação também, é uma grandeza vetorial, que terá a mesma orientação da grandeza força, inclusive, certo? Aceleração, também é uma grandeza vetorial, também não é tão fácil assim de você visualizar, até porque a aceleração é um elemento dentro da física um pouco diferente, um pouco difícil de você ter essa visão do que é, mas é uma grandeza vetorial também é uma que acaba sendo interessante você acabar decorando isso aqui. Tá? Então a aceleração é uma grandeza vetorial. E por último, o deslocamento. Quando se fala em deslocamento, eu vou me deslocar para um lado, para o outro lado, para cima, para baixo, na diagonal. Então, deslocamento tem que ter uma orientação. Se tem que ter orientação, também é uma grandeza vetorial. E daí a gente tem aí todas as que aparecem na questão, não são todas as que existem na física, né? Poderiam aparecer outras, mas dessa questão aí você consegue matar com essas alternativas aqui. Então vejamos lá, quais são só as vetoriais. Alternativa A, já fala de massa. Tá? Então massa é escalar, já morreu a letra A, não pode ser. Na letra B, velocidade, quantidade de movimento, impulso e força. Velocidade, quantidade de movimento, impulso e força. São todas vetoriais. Na letra B, você já tem a alternativa correta. Como nós estamos no momento de estudo, eu vou continuar fazendo as outras para que a gente veja justamente quais não são as vetoriais ali. Na letra C, ele já começa falando sobre o tempo, né? Então nós temos o tempo, que é escalar, morreu ali a letra C. Na letra D, ele fala sobre massa e tempo, nas duas últimas, então tanto tempo quanto massa são escalares, não pode ser. E na última, na letra E, ele fala sobre massa, lá na última delas, então também falou sobre massa e escalar, não poderia ser, portanto, alternativa B. Beleza? Gostou da questão? É uma questão importante, tá? Uma questão teórica relativamente fácil, mas é importante você estar ligado nessas grandezas físicas aí. Eu quis trazer essa questãozinha aí para você também, tá joia? Tá curtindo o projeto PRF 99? Deixa o seu comentário aí, professor, estou curtindo, professor, legal, professor, bacana, tá? Para que a gente entenda também que esse trabalho nosso está surtindo efeito e está ajudando o pessoal aí no estudo para a Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Nas descrições aí eu tenho os meus links, tá? Meus links do Instagram, meu link do Facebook, e também o link do nosso grupo no Telegram. Então se você tem interesse em seguir a gente nas outras redes sociais, acesse os links aí que você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço e vamos para a próxima questão.